Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha em uma das emissoras da RCR, a Rede Católica de Rádio do Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, estamos começando mais um Jornal Brasil Hoje. Eu sou o Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia, e você ouve hoje no JBH. Curva de casos confirmados de Covid-19 volta a subir no Brasil. Congresso conclui votação de MP que libera 16 bilhões de reais para estados. Polícia Civil do Distrito Federal prende estudante picado por cobra naja. CIMI denuncia ameaça contra povo terena no Mato Grosso do Sul. E temos mais uma reportagem da série É Tempo de Cuidar, uma produção da CNBB e Caritas do Brasil. Esses são alguns dos assuntos da edição 9603 do Jornal Brasil Hoje, que começa agora. Horário de Brasília, 7h01. A curva de casos confirmados da Covid-19 voltou a subir no Brasil após uma sinalização de queda há 2 semanas. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, nesta última semana epidemiológica, a média diária de casos sofreu um aumento de 36% em relação à semana anterior. Confira com Tiago Marcolini. A pandemia da Covid-19 segue sem dar sinal de desaceleração no Brasil. Na última semana epidemiológica, o coronavírus avançou entre todas as 5 regiões do país. No período de 7 dias, a média diária de casos confirmados no Centro-Oeste subiu de 3.696 para 6.038, o que configura aumento de 63%. Os óbitos tiveram crescimento registrado em 7%. Os números no sul do país também chamam a atenção. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram um aumento de 25% nos casos e 18% nas mortes. A média de registros confirmados por dia na região é de 5.588. No Sudeste, o Rio de Janeiro teve aumento de 279% nos casos na última semana epidemiológica, bem acima de São Paulo, por exemplo, que registrou crescimento de 49% nos diagnósticos. No norte do país, os casos de coronavírus tiveram aumento de 8% e os óbitos de 13%. Já no Nordeste, os registros tiveram incremento de 27% e as mortes de 8%. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, destaca o avanço significativo da Covid-19 em diferentes partes do país. Verificando que talvez os estados com maior incremento no número de casos se constituem, portanto, a Roraima, o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso. Na última semana, a gente teve um aumento bastante significativo no Rio de Janeiro, um pouco diferente da curva do que vinha se mostrando o Rio de Janeiro das últimas 3, 4 semanas epidemiológicas. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde desta quarta-feira aponta mais um dia de números elevados em casos confirmados e mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, a pasta notificou mais de 69 mil novos diagnósticos. O total de infectados em território nacional é de 2.552.265. As mortes desde o início da pandemia já ultrapassam 90 mil, sendo 1.565 desde a última atualização dos dados. Segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 está presente em 98% dos municípios brasileiros. Arnaldo Medeiros chama atenção, no entanto, que a maioria das cidades apresentam até 100 casos confirmados. Mas a gente verifica que a maior densidade de casos notificados de Covid está em 44 municípios. A grande maioria dos municípios do Brasil tem, na verdade, de 1 a 100 casos. A mesma coisa quando a gente verifica com relação ao número de óbitos, sabendo que a grande maioria desses municípios, o número de óbitos ficam entre 1 a 10 óbitos por município. Os números oficiais do governo federal revelam ainda que 70% das pessoas que tiveram a Covid-19 estão recuperadas. No cenário entre os estados, São Paulo segue como o epicentro da crise sanitária no Brasil, seguido por Ceará
Rio de Janeiro, Bahia e Pará. Reportagem, Tiago Marcolini. Obrigado, Tiago. E a Justiça Federal aceitou nesta quarta-feira a denúncia do Ministério Público Federal contra o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, e a filha dele, Verônica Além de Serra, por lavagem de dinheiro. Os dois se tornaram réus no processo que investiga repasses da Odebrecht entre 2006 e 2014 em contrapartida a benefícios nos contratos do Rodoanel Sul. Segundo as investigações, Serra teria recebido 27 milhões e meio de reais em contas no exterior entre 2006 e 2010. Na noite de ontem, porém, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, ordenou a suspensão das investigações da Lava Jato sobre Serra. O parlamentar acionou o Supremo, argumentando que tem direito ao foro privilegiado. A decisão cabe agora ao relator Gilmar Mendes. E a Infraero e o Ministério Público do Trabalho assinaram ontem um acordo de cooperação para a prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições análogas à escravidão. A medida pretende capacitar os trabalhadores dos aeroportos a identificarem situações suspeitas, além de conscientizar passageiros por meio de avisos nas telas de horários de voos e nos espaços operados pela estatal. A ação faz parte do projeto Liberdade no Ar, que além da Infraero e do Ministério Público do Trabalho, envolve outros órgãos. Segundo o Ministério Público, dados do Ministério da Justiça mostram que 184 brasileiros foram vítimas do tráfico de pessoas entre 2018 e 2019. Dessas, 30 eram crianças e adolescentes. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O Senado aprovou ontem medida provisória que socorre, dá auxílio financeiro da União a estados e municípios. Confira com Yuri Hudson. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que estende até o fim deste ano a compensação para estados e municípios nos repasses do Fundo de Participação. Na prática, a proposta distribui 16 bilhões de reais para prefeituras e governos estaduais. A medida foi proposta pelo governo Jair Bolsonaro e pretende recompor a queda na arrecadação dos entes federados a partir da pandemia do novo coronavírus. O senador Marcos Rogério, vice-líder do DEM, também destacou que possíveis sobras nestas transferências permanecerão nos fundos.
O relator apresentou a mudança para que a sobra de 6,2 bilhões permaneça à disposição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, porque a previsão da MP 939 era que esse dinheiro voltasse ao Tesouro Nacional. Portanto, é uma medida provisória importante de socorro aos estados e municípios. O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, senador Wellington Fagundes, do PL, também comemorou a conclusão da tramitação da proposta no parlamento. E com isso, quem vai ganhar é o cidadão, na ponta, que vai ter mais atendimento, com mais saúde, com mais remédios, enfim, com mais assistência social. Ainda de acordo com a MP, que já está em vigor, a União deve transferir o dinheiro até o final deste mês, considerando os limites mensais de 4 bilhões de reais, chegando ao total de 16 bi. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E o Banco Central anunciou que vai lançar a nota de R$200. Essa será a maior cédula do Brasil desde o início do Plano Real. A previsão é que a nota de R$200 comece a circular no país no final do mês de agosto. E o animal escolhido para estampar a cédula foi o lobo-guará, típico do Cerrado brasileiro. E o INSS adiou novamente a reabertura de agências para o atendimento presencial. Henrique Carmo. Pela segunda vez, o INSS decidiu prorrogar o retorno do atendimento presencial em todo o país. A previsão era que as agências do INSS voltassem no próximo dia 3, mas o órgão decidiu estender a reabertura para o dia 24 de agosto. Mais uma vez, a decisão foi tomada para evitar o risco de contágio pela Covid-19 de aposentados e servidores da Previdência. De acordo com o INSS, o retorno do funcionamento das agências será gradual. O atendimento só será realizado por meio de agendamento prévio e o horário de funcionamento será reduzido para apenas 6 horas por dia. Enquanto as agências não abrem, o INSS disponibiliza atendimentos essenciais de forma remota. Aposentados e pensionistas podem utilizar o aplicativo de celular, o site meu.inss.gov.br ou o telefone 135. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas do tráfico humano no mundo. A maioria são mulheres, crianças e adolescentes aliciadas para exploração sexual ou mão de obra escrava. Faça parte dessa mobilização em defesa da vida. Denuncie o tráfico de pessoas. Disque 100. Realização: Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Não jogue lixo nas ruas e nem em terrenos baldios. Vem a chuva, o lixo entope as galerias e os alagamentos acontecem. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14.
Temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Nesta quinta-feira, a Dispésia traz a denúncia de 19 organizações a deputado e membros do governo do Mato Grosso do Sul por criar condições de contaminação por Covid-19 entre o povo terena. Em nota divulgada na sexta-feira 24, um grupo de organizações cobra que se investigue a responsabilidade de membros do governo do estado do Mato Grosso do Sul e da Assembleia Legislativa do estado por assumirem o risco de contágio por coronavírus da comunidade terena em Aquidauana durante a assinatura pública de uma obra de pavimentação asfáltica realizada no dia 2 de julho. Além do evento promover a aglomeração das comunidades indígenas, o deputado Paulo Correia, do PSDB, que esteve no evento, testou positivo para a Covid-19 uma semana após o encontro. Para as organizações, a probabilidade de propagação da doença entre os presentes no evento público é muito grande. Indígenas que estiveram no evento passaram a relatar os primeiros sintomas da Covid paralelamente à confirmação do teste positivo do deputado. Segundo a nota, no mesmo dia em que o deputado Correia se afasta dos trabalhos, o Distrito Sanitário Especial Indígena notifica o primeiro caso de contágio indígena por Covid-19 em Aquidauana. A situação é muito grave e inaceitável, como conta Matias Beno Hempel, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, no Mato Grosso do Sul, entidade que também assina a carta. É inacreditável e inaceitável que esses políticos tenham desobedecido toda a orientação para o isolamento social e transpassado as barreiras feitas pelos próprios terena, com o objetivo de proteger a sua comunidade e a sociedade envolvente, para levar a cabo um ato profundamente oportunista e objetivando a criação de possíveis currais eleitorais. A inauguração de uma obra a qual os terena muito esperavam, mas que é lastimável que tenha sido feito em meio à pandemia. Os boletins epistemológicos dão conta de demonstrar que, de nenhum caso antes desse episódio, se passou por um colapso geral que já rendeu mais de 10 mortos até o momento. As 19 organizações que assinam a carta cobram a abertura de inquérito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que investigue a responsabilidade de membros do governo do estado e da Assembleia Legislativa pelo contágio massivo do povo terena. O aumento do número de infectados após a inauguração da obra pública, realizada durante a pandemia, é outro alerta que as organizações fazem, pois o contágio é amplo e comunitário. O subsistema de atendimento à saúde básica está colapsado no estado e medidas urgentes precisam ser tomadas, conta Matias. Tão preocupante quanto é a negligência do poder público local frente à escalada da Covid no território violado pelos políticos, como também em demais territórios. Nas aldeias de Miranda já são 50 casos confirmados. Em aldeias localizadas em Taunaipeg e Aquidauana, você já tem territórios com 100, 120 casos confirmados. E, do outro lado, ainda a inoperância do poder público. Para mais de 10 aldeias, por exemplo, em Aquidauana, existe um médico. Essas áreas não contam com estrutura de UTI. Se não houver mobilização por parte do poder público, o que se tem são tragédias anunciadas. Os indígenas têm clamado, dia após dia, a órgãos de controle social, à DPU, ao Ministério Público, que sensibilize, o que é irônico, num momento tão delicado quanto esse, os governantes locais para que tomem providências antes que seja tarde demais. Na nota, as organizações apontam a falência do sistema de atenção básica à saúde nas aldeias de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e responsabilizam o Estado brasileiro que falha de forma criminosa em prevenir e evitar o genocídio dos povos indígenas. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede Católica de Rádio. Obrigado, Adi. O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã de ontem. Ele é suspeito de crime ambiental e de tentar atrapalhar as investigações. O jovem, de 22 anos, foi picado por uma cobra naja no início de julho. A medida faz parte da 4ª fase da Operação Snake, que investiga o esquema de tráfico de animais.
Na semana passada, o amigo de Pedro, Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos, também foi detido por suposta tentativa de ocultar provas de crimes, sendo apontado como o responsável por esconder serpentes do colega. Manter esses animais em cativeiro requer muito cuidado e, sem respeitar as leis, pode configurar crime ambiental. Mesmo assim, situações inusitadas se repetem pelo país, como a registrada ontem no Paraná. Técnicos do Instituto Água e Terra recolheram 153 cobras peçonhentas que eram mantidas em uma residência em Mandaguari, região noroeste, no interior do estado. As 152 cobras cascavéis e uma jararaca eram recolhidas por um homem a pedido de vizinhos, já que na região a presença desses animais em residências é bastante comum. Paula Vidolin, bióloga e chefe do setor de fauna do Instituto Água e Terra, disse entender a boa vontade na iniciativa, mas que ainda assim há regras ambientais a serem cumpridas. O órgão ambiental reconhece o auxílio prestado pelo cidadão, mas reforça que a atividade de resgate não pode ser realizada em hipótese alguma, sem a devida autorização, tampouco a manutenção de animais silvestres em cativeiro. Um médico veterinário acompanhou a operação e constatou que a saúde dos animais está em ótimas condições. Os animais foram retirados em virtude de serem mantidos em local inadequado, sem segurança e com grandes chances de causar acidentes gravíssimos, que podem inclusive levar à morte, além de o morador não conseguir licença ambiental para manter e reproduzir animais silvestres em cativeiro. Cabe relembrar que nas últimas semanas em Brasília, um estudante de veterinária de 22 anos entrou em coma após ser picado por uma espécie de serpente peçonhenta, uma naja, extremamente venenosa que mantinha. As jararacas representam 70% dos acidentes com serpentes no Paraná e as cascavéis representam 11%. Mas os acidentes com essas cobras representam a maioria dos coeficientes de letalidade. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E temos agora mais um episódio da série de reportagens da campanha É Tempo de Cuidar. Bruno Feitosa. Uma das populações mais ameaçadas pela Covid-19 são as comunidades indígenas. Muitos povos já conviviam com a violência provocada pelas invasões ilegais de madeireiros e garimpeiros em seus territórios. Agora,
Essas pessoas estão levando também o perigo de contaminação pelo novo coronavírus. Em entrevista para o portal Desacato, o secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Antônio Eduardo Cerqueira, falou sobre o cenário de abandono e ausência de assistência médica nas comunidades indígenas. É importante a gente salientar que, quando da chegada do coronavírus em nosso país, os povos indígenas estavam ainda se refazendo da retirada de médicos das aldeias. Como é do conhecimento de todo, o programa Mais Médico ele foi totalmente desestruturado. Os médicos os profissionais da saúde foram retirados das aldeias. E aí chega o coronavírus e essas comunidades estão completamente desassistidas nessa política de saúde importante, né? E o governo, ao negar o coronavírus, né, no Brasil, ele nega também essa assistência às comunidades indígenas. De acordo com dados da Secretaria Especial da Saúde Indígena, a Covid-19 já causou a morte de 321 indígenas. No entanto, segundo o levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 500 pessoas morreram nas comunidades indígenas. O cenário de morte só não se tornou ainda mais grave porque os povos indígenas decidiram manter seus territórios fechados, como relata o secretário executivo do CIMI. Por isso, o primeiro passo que foi tomado foi o fechamento dos territórios. As comunidades indígenas tomaram essa iniciativa de fechar os territórios para que o contágio não se desse de forma imediata. Foi muito importante essa iniciativa das comunidades indígenas. A segunda foi a mobilização da sociedade, já que o governo se negava, a mobilização da sociedade civil organizada para que oferecesse o mínimo de assistência a essas comunidades para que eles se mantivessem nos seus territórios, né? E para isso foi importante a distribuição de alimentos a qual possibilitou e muito para que essas comunidades permanecessem em seus territórios e os territórios permanecessem fechados. No Rio Grande do Sul, comunidades guaranis que já enfrentam a pobreza e vivem nas margens de rodovias agora precisam ainda mais de ajuda. O cacique guarani, Rafael Brizola, agradece as doações recebidas. Eu agradeço Caritas por ter ajudado nós e alimento. Nós precisamos disso mesmo, porque nós passamos dificuldade muito difícil, né? Aí eu agradeço por alimento e nós estamos sem ajuda e sem terra, estamos na beira da estrada e eu agradeço que trouxeram os alimentos, cesta básica, eu agradeço muito. Em nota pública do dia 8 de julho, o CIMI manifestou repúdio aos 16 vetos presidenciais ao projeto de lei 1142, que garantia direitos fundamentais aos povos indígenas diante da pandemia. A nota destaca que a atitude do presidente Jair Bolsonaro reafirma o preconceito, o ódio e a violência do atual governo em relação aos povos indígenas, quilombolas e a populações tradicionais, como denuncia o secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo. Ele foi gestado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, devidamente aprovado, para orientar o governo a fazer a política pública para as populações indígenas no Brasil. E o que era essa política pública? Simplesmente possibilitar acesso à água potável, possibilitar acesso dos indígenas a leitos hospitalares, possibilitar que os indígenas tenham acesso à alimentação, possibilitar que os indígenas tenham acesso a uma medicação, e o senhor Jair Bolsonaro simplesmente vetou. Por isso, são atos de extrema gravidade nesse período em que o governo tem que ser sensibilizado com essa situação da pandemia no Brasil. 2 governos em que
ele nega a pandemia e aumenta os casos de coronavírus no Brasil. O senhor Jair Bolsonaro e o senhor Donald Trump nos Estados Unidos, onde existem os maiores casos, né, de contágio por coronavírus e de mortes pelo Covid-19. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Edição Cléo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias, confira ao longo do dia no site rcr.org.br. Bom dia e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura